Bom dia a todos, a paz do Senhor, mais uma semana aí, tá? Hoje vou estar publicando mais uma videoaula, dando continuidade ao trabalho de literatura, tá? Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar sobre as classes literárias, as escolas e estilos literários. Os sinônimos são os mesmos. Eu já dei aula introdutória com vocês sobre a questão da literatura, o que que é literatura, o que que era arte, o que que é arte literária, né? A arte literária é a arte através da palavra, isso seria a arte literária. Nós falamos sobre a questão da literatura e o momento histórico, que isso é muito importante, tá? Então, os textos literários têm uma existência histórica bem definida. Por que que ele tem uma existência histórica bem definida? Porque ele vai representar um momento histórico de um autor, de uma sociedade. Todo texto literário ele vai sofrer essa influência assim do seu contexto histórico que ele está vivendo, do seu momento histórico, cultural, social, econômico, tá? Todas essas relações que envolvem a sociedade, elas acabam interferindo na questão da literatura. É ali que o autor, né, o poeta, o escritor, ele vai expressar os seus sentimentos, o artista, né, da forma em geral, tá? Ele vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções daquele momento histórico que ele está vivenciando. Então, os textos literários são escritos por pessoas que existiram, né? Então, ele tem uma determinada data que ele foi publicado, um determinado período, um determinado lugar, tá? Ele é destinado a determinado público leitor, e assim são as escolas e os períodos literários, tá? As escolas e os períodos literários eles vão ter uma data determinada, tá? Um contexto histórico que ele aconteceu, o lugar onde ele surgiu, com maior ênfase, tá? Ele vai ter a sua finalização. Então, as escolas literárias também seguem essa linha. Ela tem um início, tá? E vai ter o seu final, e esse final não significa que ele é exato, tá? Entre uma escola literária e outra, elas podem serem contemporâneas. Toda produção artística deve ser situada em um tempo e um espaço, né? Aquela questão do contexto histórico, do momento histórico, do lugar, né? Como eu já tinha falado para vocês nas videoaulas anteriores, o autor, o poeta, o escritor, o artista, quando ele faz a sua obra de arte, ele faz dentro do contexto histórico que ele está vivendo, no contexto social, no espaço social que ele vive, tá? Então, se eu vivo no sertão, eu vou escrever a minha obra com as características do sertão. Se eu vivo nas grandes regiões, nos centros urbanos, eu vou construir as minhas obras com aquelas características. Se eu sou um homem do campo, eu construo minhas obras com aquela característica. Se eu sou uma pessoa da alta sociedade, eu vou construir as minhas obras com características da alta sociedade, tá? Vai ter aspectos, mesmo que eu faça uma crítica àquela alta sociedade, tá? O meu texto ele vai ter características que me indiquem a minha condição social, tá? Se eu sou da baixa sociedade, é a mesma coisa, tá? Então, todo o texto vai ser as escolas literárias, né, e toda a produção artística, tá? Ela vai ser relacionada fortemente ao movimento cultural daquele momento histórico que o poeta, o escritor está vivenciando, que o artista está vivenciando. Então é importante falar que o escritor ele é um indivíduo que vive ou viveu num determinado momento histórico, tá? Então por isso que ele vai representar aquele momento histórico, tá? Não podemos esquecer que a linguagem, tá? Por isso que nós trabalhamos os elementos da comunicação, as funções da linguagem, as figuras de linguagens. Por quê? Porque toda produção artística, ela tem uma linguagem subjetiva, tá? O que que é subjetiva? Subjetiva é aquele que dá várias interpretações, é diferente de uma linguagem objetiva. Um texto de um jornal, por exemplo, tá? Uma propaganda, ele tem uma linguagem só, ela é direta, ela é objetiva, denotativa. A linguagem do artista, ela não, ela é subjetiva, conotativa, apelativa,
né? Ela vai trabalhar com as figuras de linguagens, tá? Ela vai me dar uma dupla interpretação. Primeiro eu tenho a interpretação do artista, né, do escritor. Eu vou ter a sua visão, a sua visão individual de mundo, a sua visão individual de sociedade, tá? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é padrão, daquilo que não é padrão, tá? Ele vai representar aquilo que são os padrões da sua época, aquilo que são os padrões da sua sociedade, os costumes da sua sociedade, aquilo que está certo, aquilo que ele acha que está errado, tá? Então ele tem a sua visão. E essa visão subjetiva vai vir também para o público também, tá? O público também vai ter uma visão individual e uma visão subjetiva. Eu posso ler um poema, eu posso ler uma obra e eu ter uma ideia, eu ter um ponto de vista. Você vai ler, né, e você vai ter uma outra ideia, um outro ponto de vista sobre aquela obra, tá? Por isso que essa visão era subjetiva, era individual, tanto do escritor quanto para o público, quanto para o leitor, tá? E essa questão também, né? Mas que recebe influências que acabam sendo incorporadas em suas obras, concordando ou não com os contextos históricos e sociais de sua época, tá? Isso é características dentro da obra do autor, né? Por isso que a questão do contexto histórico, quando você vai trabalhar em literatura, né? Esse contexto histórico é muito importante, porque se você não tem uma compreensão do momento histórico ali, quando foi publicada aquela obra, às vezes você não consegue entender qual foi a intencionalidade do autor naquele processo. Tá? Ao tentar compreender um pouco, tá? Qual foi a ideia dele, qual foi o ponto de vista, o que inspirou ele falar aquele poema, o que inspirou ele escrever aquela obra, qual foi o momento histórico, social que ele estava vivenciando. Tá? Então, tudo isso é influenciado pelo momento histórico e social, tanto o leitor quanto o público também. Tá? Dependendo do contexto social que nós estamos vivenciando, tá? Nós vamos ter uma apreciação maior a um determinado tipo de obra. Tá? O estilo de época eu tinha passado já para vocês, que nós temos o estilo individual, tá? E o estilo individual é a característica de cada autor, tá? Cada autor, mesmo participando da mesma época, cada um da mesma escola literária, cada um vai ter uma característica diferente, vai ter uma forma diferente de ver o mundo, ou de escrever, de se apresentar, de mostrar os seus pensamentos, as suas emoções. Isto é individual. Então, o estilo de época está presente em todas as manifestações culturais de um período literário, que são as características daquela época. As obras, por serem escritores diferentes, por ter estilos diferentes, mas elas seguem uma mesma característica, tá? E por ela seguir essa mesma característica, é chamado isso de estilo de época. Então, o estilo é a soma de traços comuns que caracterizam as manifestações de uma época. Estilos diferentes podem fazer parte de uma mesma época, porém se destaca e predomina. Um se destaca e predomina. Então, dentro de uma escola literária, nós podemos ter vários estilos diferentes. Mas o que vai caracterizar aquela escola literária, aquele período literário, é aquele estilo que mais se destacou entre os demais. Tá? Então, eu tenho vários estilos, tá? Mas sempre tem um que se destaca mais, sempre tem um que se valoriza mais. É esse que vai caracterizar aquela escola literária, aquele período literário, escola literária, período literário. Tá? Aí nós temos aqui, vou passar para vocês dois exemplos, como por exemplo aqui a questão da moda, né? Ó, as formas dos homens se vestirem, né? Aqui são épocas diferentes, né? São anos diferentes, tá? Mas você vê pelo estilo, muda, tá? Aqui nas mulheres é a mesma coisa, que nós temos estilos diferentes, épocas diferentes, tá? Né? Que aí você tem a forma do vestido, a forma de posar para as fotos, aqui no caso é o desenho. Você tem os estilos diferentes das roupas, né? E aqui é a mesma forma. Né? A forma do cabelo é diferente, a forma das roupas, a forma da postura para uma pose de uma foto é diferente, né? Isso representa o que? Os estilos de épocas. Na literatura não é diferente.
nós temos o mesmo tema, poemas, por exemplo, e nós vamos ver que cada poema ele tem um estilo diferente, uma forma diferente. Aqui eu fiz assim, aqui não. Tá? Aí nós temos um poema aqui que dá início, Cantiga de Ribeirinho, ou Cantiga da Guarvaia, que dá início à língua portuguesa. A língua portuguesa ela começa a surgir aqui. Aqui tá tendo início do povo português, o povo lusitano. Quando o povo está se o povo de Portugal está se formando, os espanhóis, a nação espanhola está se formando, a nação francesa está se formando, o Império Romano está se desfazendo, né? Está se desmoronando, vamos dizer assim, né? Está tendo o seu fim, o seu ápice, está começando a se fazer. E aqueles que eram províncias que pertenciam ao Império Romano, né? Estão começando a ter a sua autonomia, tá? Estão começando a se formar como reinos, como impérios também, como nações, tá? Então aqui nós temos o início da nação portuguesa, tá? E nós vamos começar a ter o início da língua portuguesa. Lembrando que a língua portuguesa, como a espanhola, por exemplo, tá? A Romênia, ela surgiu, foi do latim, são línguas oriundas do latim. O latim é considerada a nossa língua mãe, nossa língua de origem, tá? Então, a língua portuguesa é filha do latim, vamos dizer assim. Tá? Então nós temos aqui o início, aí nós temos um poema aqui falando sobre o amor, tá? E aqui a mesma coisa. Bom, então são momentos diferentes, aí vão ter estilos, características diferentes, ó, anos completamente diferentes. Manuel Bandeira, 1886, 1968, tá? E nós temos o Paio Soares de Taveroz, tá? Que provavelmente publicou essa obra entre 1189 e 1198, tá? Foi a época que o Taveroz publicou essa obra. Eu não vou ler porque senão a gente vai perder muito tempo, mas é bem legal, tá? E é o que a gente vai estar trabalhando com vocês. Quando eu falo sobre literatura, eu falo sobre gêneros literários, que eu já tinha trabalhado com vocês, tá? Que o gênero literário, que a literatura era dividida em três gêneros, tá? Nós vamos ter o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Isso foi feito através de Platão, através de Aristóteles. Eles, né, são os filósofos gregos da Grécia Antiga, tá? Que fizeram essa separação na questão dos textos literários, na questão da parte literária, tá? Eles se dividiram na forma épica, lírica e dramática. Toda a literatura que nós temos, tá? Ela teve como base a literatura grega, tá? Antes de surgir a literatura portuguesa, antes de surgir a literatura brasileira, já existia, já se fazia artes antes. Antes dos gregos, antes dos persas, nós temos a literatura persa, nós temos a literatura judia, nós temos a literatura latina, então já existia a literatura egípcia, né? Então a questão dos textos literários eles já existiam, tá? Só que acontece, Aristóteles, né, ele faz essa separação desses gêneros literários. Ele separa, porque antes era tudo um englobado só, tudo era arte, tudo era literatura. Aí ele faz essa separação. Por que eu tenho o texto épico, o gênero épico, lírico e dramático? Porque o épico são aqueles gêneros que vão seguir ter as mesmas características. Tá? Então ele vai separar os gêneros pelas suas características. O lírico ele tem uma característica diferente do épico e do dramático. O dramático ele vai ter uma característica diferente. Tá? Então, no gênero épico, que é um texto narrativo, só que são textos longos, tá? Que vão fazer o quê? São os textos mais antigos de manifestações literárias, tá? E a ideia dele é contar os grandes fatos históricos e mitológicos das nações ou das pessoas. Tá? É isso que ele vai fazer. É um gênero literário considerado como o mais antigo das manifestações, faz referências às narrativas feitas em versos, tá? Era a forma que eles tinham de fazer, tá? Tinha prosa? Tinha, mas as características principais eram os em versos, tá?
Textos em versos. Lembra, os versos são as linhas, tá? São os versos que vai ter toda aquela rima, toda a questão da rima. E ele tem como finalidade, tinha como finalidade retratar acontecimentos grandiosos, né? Fatos históricos, reais, lendários ou não, vinculados à figura de um herói. Esse herói poderia ser uma pessoa comum que se destacava, era um semideus, era um deus, tá? Esses eram os heróis. Deus, semideus, uma pessoa comum que se destacava ali no meio do povo. Isto é, um ser superior dotado de superpoderes. Né? Ele surgiu por volta do século VII a.C., tá? Com Homero, poeta grego considerado fundador da poesia, né? Com as obras de Elias, poesias épicas, Ilíades e Odisseia. Né? São as grandes obras que tem ali, e também conviu com Vigílio, que é um poeta romano, com a sua obra Eneida. Se vocês puderem pesquisar sobre essas obras, é muito legal, tá? Essas três obras. Nós temos no português Camões também, né? Também é um gênero épico, que vai narrar sobre toda os Camões de Luz. Camões é o autor da obra. Os Lusíadas. Os Lusíadas é a obra, tá? De Luís de Camões, tá? É um poeta, escritor português, tá? Que conta toda a trajetória do povo português, todas as conquistas, aquilo que o povo português estava conquistando através da expansão marítima, tá? Então vai mostrar o surgimento do império, as dificuldades. Isso é o texto épico. Então ele é longo e ele vai contar essas façanhas. Essas façanhas podem ser de um homem, de um semideus, de um deus. Essas façanhas podem ser também de um povo, podem ser as características de um povo, como é o caso de Camões em Os Lusíadas, que ele faz isso. O gênero lírico é lírico, porque essa palavra lírica vem de um instrumento que os artistas utilizavam, os poetas utilizavam, que era um instrumento de corda. Então a palavra deriva de lira, né, instrumento musical de corda. Então eram poemas que eles eram cantados, havia uma musicalidade marcante nesses poemas. Então eles trabalhavam muito com a sonoridade das palavras. Tá? E ele representava o quê? O eu do artista, era apresentado o sentimento do artista. Enquanto que no épico ele vai falar sobre os fatos de alguém, né? O texto vai estar na terceira pessoa, né? Vai falar sobre o fato de alguém, de uma nação, de um semideus. O lírico ele é ao contrário. O lírico ele vai representar os sentimentos do poeta, a expressão, as emoções do artista. Tá? É ele que está falando, é o sentimento dele que está sendo ali apresentado. Então, por isso que tem o eu do artista, né? E é uma linguagem subjetiva. E nós temos os textos, os gêneros dramáticos, tá? Que são textos literários. O objetivo do texto do gênero dramático é que foi feito para ser encenado, apresentado, tá? Por isso que ele é dramático. Então, como tem característica do gênero dramático? O teatro, o cinema, a novela, a peça, né? E isso são características do gênero dramático, é a apresentação. Então, são textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados, que tem sua manifestação, né? Aí ele vai apresentar a questão do trágico, né? Do cômico. Esse cômico pode ser somente cômico de alegre mesmo, mas pode ser um cômico crítico também. Tá? Procura representar os conflitos dos homens, né? Por isso que tem essa questão trágica, e seu mundo, despertando as emoções da plateia. Esse despertar das plateias é chamado de catarse, da purificação da alma. Então, o teatro ele tinha como essa função de fazer a purificação, né? Apresentar os males da sociedade, os males das pessoas, os defeitos, para que eles se vejam, se reflitam, né? E tomem talvez uma postura diferente, vamos dizer assim. Tá? Então, nos textos dramáticos, vai apresentar os heróis, né?
os seus feitos, a fatalidade. Aí tem a mesma ideia do épico, né? Só que a diferença do épico é que ele é apenas, eu vou contar a história, né? O dramático, não, eu vou representar essa história, né? O que no épico somente é contado, né? No dramático, ele é representado. Então, apresenta o herói, seus feitos e a fatalidade que os conduz à queda. Então, vai ter as características da sua personalidade, vai apresentar as manifestações da miséria humana. Por isso que tem essa questão de catarse aqui, né? Porque ele vai representar tanto as qualidades como os defeitos, né? De uma sociedade, os costumes de um povo, né? Vai apresentar as qualidades e defeitos de um homem, de uma pessoa. Tá? Essa é a função do texto do gênero dramático. Isso que é importante vocês entenderem. O épico, eu vou apresentar as histórias, né? Vou contar os grandes feitos, mas eu só apenas conto. No lírico, são poemas que falam sobre o sentimento do autor, tá? Então ele vai trabalhar com toda a sonoridade. E no dramático, eu vou fazer a representação dessas histórias, tá? Aquilo que eu contei no épico, eu vou representar. Então é a representação, tá? É a representação do quê? A representação, a dramatização, a encenação. Eu vou ter como fundo, né, como tema, a sociedade que me cerca, tá? Então, vou ter a miséria, vou falar sobre a miséria humana, vou falar sobre a personalidade, vou falar sobre as conquistas. Aí é o autor que fala, vou falar sobre o amor, vou falar sobre morte, tá? É o autor que escolhe. Então, ó, o gênero dramático ele teve como origem na Grécia Antiga, tá? Ali na Grécia que começou a surgir os textos teatrais, tá? As encenações, né? Que você vai ver que vai ter os palcos, né? Tem as ruínas lá com os teatros que eram abertos aos públicos. E esses textos, né? Quando eles começaram a acontecer, essas encenações, eram feitos como forma de culto aos deuses, tá? Deuses aqui é tudo minúsculo, tá, gente? Tá maiúsculo, eu coloquei todo o texto maiúsculo, tá? E isso eram apresentações que ocorriam nas festas religiosas pagãs que eles tinham ali. Então, durante as festas, eles pagavam. Segundo alguns historiadores, esses teatros eram feitos apenas somente por homens. Por isso que eles usavam as máscaras, né? De uma representação, as máscaras como representações, tá? Porque somente homens é que faziam. No texto dramático, nós temos como principais autores, tá? O Sófocles, tá? 496 e 406 a.C., Eurípides e Esquilo. Tá? Esses foram os principais dramaturgos gregos que deram origem a toda a dramaturgia. Antigamente, os textos eram contados, eles eram épicos, eram passados de gerações em gerações, contando os grandes feitos dos seus heróis, do povo, tá? Dos seus deuses. Esses grandes feitos que outrora eram cantados, agora eles começam a ser representados, tá? Então eu vou representar, eu vou encenar esses grandes feitos. E em cima disso foram surgindo outras obras e apresentando todo o contexto social que eles vivenciam. Tá? Então só mais um lembrete aqui. A função da linguagem predominante, né? No lírico é emotiva, que vai trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções. Lembram as funções da linguagem? O épico é a função referencial, né? Porque eu vou estar falando sobre alguém, eu vou estar dando referências sobre alguém. E o dramático ele vai ter uma função conativa, tá? Porque qual é a intenção dele? É chamar a atenção. Isso é o objetivo do texto dramático, é emocionar, é trabalhar com a catarse, com os sentimentos, tá? Com as emoções. Tá? O modo de enunciação. Enunciação do emissor, tá? Aquele que está escrevendo, né? Ele que vai contar toda a história, tá? Então apresenta-se na primeira pessoa. O enunciado, o emissor ou personagem. Tá? Aqui o épico ele vai trabalhar na terceira pessoa, né? Então, o lírico, ele trabalha com a função emotiva. É o texto lírico, ele fala sobre os seus sentimentos. O épico é o referencial,
Eu confundi aqui porque lá eu mudei. Eu fui no épico, lírico e depois o dramático. Aqui tá diferente. Então, o lírico é o poético. Aqueles são os versos cantados, tá? Então, trabalha toda a sonoridade. Então, por isso que está na função emotiva. Na função referencial, é porque eu vou falar de alguém, tá? Eu vou falar dos grandes feitos, vou falar dos deuses, dos heróis, dos semideuses, tá? E no dramático, enunciação das personagens por meio dos autores. Então, os personagens são representados. Então, enquanto eu tenho aqui a enunciação do emissor ou personagem, né? Eu vou apresentar os personagens, vou apresentar as falas dos personagens. Aqui no dramático, não. Isso é feito através dos autores. Perspectiva temporal, né? No lírico, é o momento que o artista está vivendo, tá? No épico, é o passado presentificado, como se aquele passado estivesse acontecendo neste momento. Tá? Eu trago para cá, para esse presente, algo que aconteceu lá, era uma vez, certo dia, numa noite de inverno. Tá? E no dramático, é como se toda aquela história que aconteceu aqui no passado estivesse acontecendo naquele momento. Então, é a ação no presente. Uma história antiga, mas está encenada ali. Você olha para ela como se ela estivesse acontecendo neste momento. Então, os verbos vão estar todos ali no presente. Aqui não, aqui os verbos estão no passado. Tá? Tempos verbais e as pessoas, aqui é o presente, porque é o momento do autor, do poeta, né? E sempre na primeira pessoa, porque ele vai estar falando sobre o seu sentimento. Aqui o tempo é o passado, né? Porque eu vou falar sobre algo que aconteceu, era uma vez, certo dia, tá? E na terceira pessoa, porque vou estar falando sobre alguém. E aqui no dramático, o tempo é o presente e futuro, tá? E sempre vai estar centrado na primeira e segunda pessoa, que é a encenação ali, né? Você tem as duas pessoas encenando. O conteúdo, a expressão de sentimentos pessoais, a relação de ações e fatos heróicos, tá? E no dramático, a representação de ações nas quais se chocam forças oponentes, tá? Então tem essa interação entre os personagens, coisa que aqui já não tem. As formas principais, aí nós temos aqui, né, as formas dos poemas, que é o soneto, ode, balada, elegia, canção, prosa lírica, tá? Eu tenho um texto em prosa, mas ele tem toda uma rima, ele tem toda uma sonoridade, mesmo estando em prosa, tá? Aqui no épico são as epopeias, tá? E diferentes tipos de romance. Então são textos longos, tá? E no texto dramático, diferentes tipos de peças de teatros, monólogos dramáticos, né? Então eu tenho a apresentação de primeira e segunda pessoa aqui, eu tenho mais de uma pessoa num texto dramático, mas posso ter apenas uma pessoa. Ser ou não ser, eis a questão. O que devo fazer? Né? O monólogo, ele é todo representado, toda a história é representada por um único poeta, por um único artista. Tá? Isso é o monólogo. Tá? Os períodos literários, deixa eu ver, colocar num lugarzinho aqui. Tá? É composto por um conjunto de obras de autores com semelhanças estilísticas e temáticas, aquilo que eu já tinha conversado para vocês. Tá? Período literário, escola literária é a mesma coisa, classes literárias, tá? São só sinônimos diferentes, mas têm a mesma função. Então, o que caracteriza um período são as semelhanças de obras, tá? É um conjunto de obras, então eu vou ter várias obras que têm semelhanças, tá? E temáticas parecidas. Essas semelhanças de estilos e de temáticas é que vão definir aquele período literário, aquela escola literária, tá? Vocês lembram, eu tenho estilos diferentes, tá? Mas eu vou ter, apesar de estilos diferentes, de escritores diferentes, eles vão seguir o mesmo padrão. Quando eles seguem o mesmo padrão, é que vai dar o início ao período literário. É um determinado momento histórico que predominou um estilo na
literatura. Já tinha conversado com vocês antes. Descreve um período literário, é mostrar o início, o ponto culminante e o declínio de um estilo. Então, o período literário, a escola literária, ela vai ter o seu início, né, quando ela começa, o ápice, né, que é o ponto culminante, tá? E o finalzinho. Esse finalzinho da história não quer dizer que ela foi extinta, tá? Porque ela continua presente ali nas outras culturas, tá? Mas só que com uma ênfase menor, uma outra escola literária, um outro período, ela se sobrepôs já sobre aquele estilo. A data são pontos de referência, tá? No início do ápice, quando começou a surgir aquilo ali, começou a tomar notoriedade, tá? E o final, né? Isso não é preciso, não tem como precisão, tá? São suposições que são feitas. Eu pego ali o surgimento de uma obra que se destacou, tá? E o final dela vai ser quando um outro estilo se destaca. Tá? Quando tem um outro estilo se destacando, quer dizer que é o final daquele período literário. Então não é possível determinar quando começa e termina um período literário. Tá? O que vai caracterizar, tá, vai ser essa questão da obra mesmo. Tá? A obra que surgiu ali é ela que vai caracterizar o início e o término de um período literário. Isso não quer dizer que aquela escola literária ela foi, ela não teve mais nada. Não, ela continua tendo. Ela continua ainda, tem autores que ainda continuam escrevendo, mesmo em outra escola literária, mas é aquilo que eu falei para vocês lá no início. Eu tenho vários estilos, mas o que vai me definir um período literário, o que vai me definir uma escola literária, é aquele estilo que mais se destaca naquela época, tá? Naquele contexto histórico, social, aquele que mais se destacou, aquele ali que vai me dar a ideia da escola literária. Então, ó, o início de um não representa o final de outro, tá? Imediatamente. O período pode ser marcado por um fato histórico e a publicação de uma obra. Eles permanecem incorporados na cultura e determinados traços podem reaparecer a qualquer momento. Hoje, por exemplo, no século XXI, nós não temos uma escola literária, porque nós vivemos a influência de todas essas escolas. Todas essas escolas estão sendo representadas na nossa literatura de hoje. Tá? Aí nós vamos lá, nós temos a literatura portuguesa e a literatura brasileira, é importante, né, falar sobre isso. Tá? A literatura brasileira, a gente vai começar a ter início a partir do descobrimento, quando surge o povo brasileiro, vai surgir só em 1500, né? Mas não ainda assim como literatura. Tá? Os textos que nós temos produzidos aqui são os textos informativos. Então vamos lá, nós temos como literatura portuguesa o trovadorismo, isso é a primeira literatura. A característica do trovadorismo são as cantigas. São poemas, né, que são feitos, que contam a história do povo, que conta a história, que fala sobre alguém, uma declamação de amor, tá? E aqui começa-se com as cantigas, o trovadorismo, e aqui está dando início ao povo português. O povo português está começando a ser montado aqui. E ele começa a ser montada, a língua portuguesa começa a surgir, né, ali através daquele poema que eu passei para vocês do Pavarotti, tá? A Cantiga da Ribeira. Ali começa a se ter início, tá? Ao povo português, ali começa a ter início a escrita e a literatura portuguesa. Então nós vamos começar com o trovadorismo, tá? E aqui nós temos todo o contexto histórico, a questão dos senhores feudais, tá? O surgimento, nós temos o rei, o clero, o alto clero, o baixo clero, e nós temos a parte nós vamos ter os senhores feudais e nós vamos ter os povos, os camponeses. Tá? Tem toda uma pirâmide separada. Isso nós vamos trabalhar em cada aula com vocês. Nós vamos trabalhar o contexto histórico,
que eu só consigo compreender a literatura se eu compreender aquele momento histórico. Se eu não compreender a literatura, o momento histórico que eles estão vivenciando, eu não compreendo, não consigo compreender a sua literatura, tá? Então, o momento histórico é muito importante. Então, nós vamos ter o trovadorismo. Depois do trovadorismo, nós vamos para o humanismo, em 1418, tá? Que é a poesia palaciana, tá? Que é a poesia feitas ali nos palácios. Aqui no humanismo nós vamos ter o Gil Vicente, um grande escritor português, tá? Então já é uma outra escola, aqui já muda, já é um outro contexto. O povo português já está firmado como nação, como reino, né? É um povo que já começa a ter as suas descobertas, as movimentações marítimas ali estão avançando, né? Estão começando a conquistar outros territórios, tá? Então tem toda essa questão histórica. Aí nós vamos para o classicismo, 1527, os Lusíadas de Camões, nós vamos ter o Renascimento também, faz parte aqui do classicismo, tá? Aí no classicismo nós vamos, é uma volta, né? Eles voltam lá para os gregos, para os autores gregos, tá? Lembra que nós vimos lá na questão lá de alguns autores gregos, eles voltam lá para os estilos gregos, né? E eles trazem toda essa influência grega, vem para o classicismo. E isso vai refletir tanto na literatura, como na escultura, na pintura, em toda forma de arte vai ter essa representação. Depois do classicismo, nós vamos ter o quinhentismo, tá? E é aqui que vai começar a literatura portuguesa, vê que ela está junto com o classicismo, né? Nós temos o classicismo ali e o quinhentismo aqui, tá? No Brasil ainda nós não temos ainda a literatura em si, nós vamos ter a literatura de informação, nós vamos ter a literatura jesuíta, tá? É isso que nós vamos ter no Brasil. 1601 é o barroco, aí nós temos o barroco, aí começa a ter as duas literaturas juntas. Aí nós vamos ter a literatura portuguesa e nós vamos ter a literatura brasileira, tá? A literatura sendo feita aqui no Brasil, tá? Aqui, aí sim, no barroco que começa a surgir a literatura feita aqui no Brasil. Nós vamos ter o arcadismo, que é o equilíbrio, Fugere Urbem, a natureza, o bucólico, esses são os temas aqui no arcadismo. Vai trabalhar com o equilíbrio, vai ter como tema a natureza, vai ter como tema as questões sociais, a decadência da sociedade, a monotonia da sociedade. Nós vamos ter o romantismo, tá? Tudo isso ocorre tanto em Portugal e no Brasil, tá? Primeiro surge em Portugal. Esses temas, essas escolas literárias, elas vão surgir primeiro em Portugal e depois vem para o Brasil, tá? Aí em 1833 vai ter o indianismo, ultrarromantismo e o condoreirismo, tá? São alguns temas aí. O realismo, naturalismo, parnasianismo, 1881, que é a crítica social, objetividade, busca a perfeição poética, tá? O simbolismo, 1893, vai trabalhar com a subjetividade, com os cosmos, introspecção, isso nós vamos ver direitinho com vocês, e depois o modernismo, né, que é a forma livre de se escrever, que vai falar sobre o cotidiano, regionalismo. No modernismo nós vamos ter 4 partes, nós temos o pré-modernismo, tá? E depois nós vamos ter o modernismo 3 fases. Modernismo primeira fase, segunda e terceira fase, tá? Então, no primeiro período, que é o trovadorismo, tá? 1189 a 1198, nós temos como marco de literatura a Ribeirinha, do Paes Soares de Tavares, que é um trecho que eu deixei para vocês. Então, os gêneros é a cantigas, né? A literatura, tem a literatura prosa? Tem, tá? Mas o que se destaca é a literatura através da poesia, através dos versos. Isso é o que mais se destaca nessa época, tá? Então nós vamos ter as cantigas, as novelas de cavalarias, os mobiliários e a geografia. Isso nós vamos estar estudando com vocês. No Brasil não tem nada, porque o Brasil não foi descoberto ainda, tá? Nós vamos ter como características cantigas de amor, sofrimento, idealização, o eu lírico masculino, o sentimento masculino,
o ambiente da corte sendo representado aqui nas cantigas, tá? A dama inacessível, né? Os poemas de amor, as cantigas através do caráter analítico e discursivos, né? Então nós vamos ter as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio, tá? Que vão ser uma crítica à sociedade, vão ser uma crítica a alguém, tá? Então nós temos aí a cantigas de amigo, o eu lírico feminino, convencional, o ambiente, o popular, a paixão incorrespondida, a paixão incorrespondida, realista, narrativa e descritiva, cantiga de escárnio e maldizer. Né? Então, enquanto eu tenho aqui a cantigas de amigo, eu vou ter outras questões aqui na cantiga de amigo, além do eu lírico feminino, né? Eu tenho as cantigas de bendizer também, que faz parte aqui, tá? Mas aqui é todo um lado positivo. Eu vou falar sobre o amor, sobre a beleza da mulher, a beleza da natureza, tá? Eu vou falar sobre coisas belas. As cantigas de escárnio, né, e maldizer já é o contrário. As cantigas de escárnio e maldizer já vai ser uma crítica ou indireta ou direta. Para isso eu vou ter duas cantigas diferentes, tá? Dois estilos de cantigas diferentes. A indireta é quando o poeta ele não se apresenta e nem apresenta quem ele está criticando. As diretas não, ele vai se apresentar e vai apresentar quem ele está criticando. Tá? Ou fatos de uma época, rica fonte de documentação. Tá? Ali está começando a surgir, então o povo português está começando a surgir ali, então vamos dizer assim, né, porque eu não tenho só como escrita as prosas, os poemas, eu tenho outros tipos de literaturas também. Tá? O segundo período, que vai ser o humanismo, tá? 1418. Então, eu tenho como escritores principais Fernando Lopes, guarda-amor da Torre de Tomo. Então, ele vai fazer sobre as crônicas de Portugal. Ele vai escrever os textos que vão falar sobre a história de Portugal, né, os seus reis. Tá? Vai ter como gênero aqui a historiografia, né, que vai trabalhar sobre a história do povo português, o teatro popular e a prosa doutrinária. Tá? E nós vamos ter como destaque aqui também o Gil Vicente, com suas obras teatrais. Uma das obras bem importante é a, a Barca do Inferno, né, que é uma história bem legal, tudo com fundo religioso. Tem aqui. O fundo religioso está muito forte aqui também. Tá? No Brasil nós não temos nada, não fomos descobertos ainda. Tá? Nós temos a literatura indígena, vamos dizer assim, que deveria ser considerada, né? Mas não é, tá? Mas tem a literatura. Se nós olharmos nessa questão, daí fica uma questão, uma discussão, uma reflexão para vocês. Nós temos sim, né? Falar aqui no Brasil não tem nada? Tem sim. Tem a literatura indígena, tá? Ela não é escrita, mas tem a literatura verbal, tá? Que era contada de geração para geração. Tá? O cacique, o homem mais velho da tribo ali, ele contava as histórias do seu povo para para as crianças, e isso era reproduzido. Isso é literatura. Tá? As características desse momento literário aqui do humanismo é o teatro, né? Em poesia, versa sobre assuntos profanos ou religiosos, carpintaria teatral rudimentar, aí a questão da escultura, da estrutura, ausência de regras, sem unidade de ação, tempo e espaço. Aspectos críticos de uma sociedade em transição. A sociedade está se formando, tá? Tá criando características. Eu estou saindo de um espaço que eu era dominado e vou começar a agir como dominador, tá? No início ali do trovadorismo, o povo está saindo do Império Romano. Tá? Aqui no humanismo, o povo português está se fortalecendo como nação. Nós temos o terceiro período, que é o classicismo-quinhentismo, tá? Que surge em 1527 com Sá de Miranda, a introdução da medida nova.
Eu vou ter que preparar uma aula para vocês sobre essa questão dos poemas, as estruturas do poema, o verso, a prosa, verso decassílabo, redondilho maior, redondilho menor. A gente vai ter que trabalhar isso com vocês. Os gêneros é a poesia, né? Aí nós vamos ter a poesia lírica, que é cantada, a poesia épica, que vai falar sobre os grandes feitos, tá? Lembra? Lírica, épica e teatro, tá? E as crônicas, que as crônicas são as histórias dos reis de Portugal. E nós vamos ter como grande destaque aqui também Camões, né? Através da sua poesia, a sua poesia épica aqui, né? Que vai se destacar muito, que é Os Lusíadas, né? Que é o marco aqui do povo português, que conta toda essa trajetória portuguesa, né? E aqui o povo português já se estabeleceu como nação, já está conquistando outras nações, já foi para a África, já conquistou a África, já foi para a China, tá? Já foi para a Índia, tá? 1500, aí é o quinhentismo, né? Que aí começa a literatura, só que essa literatura é uma literatura, não literatura, literatura. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas o que começa aqui, né, são os textos de informação, tá? Didáticos. Textos de informações são as cartas que Pero Vaz de Caminha ele faz, que manda para Portugal, então são as correspondências. Essas são as primeiras literaturas que começam a surgir aqui, tá? São essas literaturas. E José de Anchieta, através da literatura cristã, né, da catequese. Essa é a literatura que nós vamos ter aqui. Então, nós vamos ter também a poesia lírica, né, a épica, o teatro e a crônica. Mas tudo isso feito de forma de catequese. Né? Essa literatura poesia, essa lírica, essa épica, esse teatro aqui, são teatros de catequese, evangelização, né? Que José de Anchieta, junto com os jesuítas, eles estão fazendo aqui no Brasil. Tá? Literatura própria mesmo no Brasil, não, ainda não tem. Tá? A gente acabou de nascer aqui. A característica, a valorização do homem, o antropocentrismo, que é o homem como centro, tá? Eu tinha lá no trovadorismo, né, o teocentrismo, Deus como centro do mundo, tá? Deus é a figura principal. No classicismo, o que eu vou ter aqui? O homem, ele é a figura principal, tá? Então, valorização do homem, paganismo, maravilhoso pagão, superioridade do homem sobre a natureza, tá vendo? O homem sendo, é ele que interfere, é ele que manda, é ele que organiza, tá? Objetividade, racionalismo, universalidade, saber concreto em detrimento do abstrato, tá? Então, é as ciências aqui sendo valorizada, tá? A ciência sendo explorada, retomada dos valores gregos romanos, lembra que eu falei? Né? Eu pego toda aquela literatura grega, todos aqueles estilos grego, tá? E trago aqui, tá? E junto com essa literatura vai vir o quê? Vai vir a arquitetura, vai vir as artes plásticas, tá? Tudo aquilo que era arte para o grego, nós trazemos, né, para esse momento aqui do classicismo. Retomar os valores gregos romanos, rigor métrico, ritmo estrófico, e equilíbrio e harmonia, tá? Aqui aí vai ter toda aquela questão dos decassílabos, dos versos, das prosas, das estrofes, tá? Redondilha maior, redondilha menor, tudo isso vai estar aqui. Mas com mais ênfase ainda, né? O quarto período, que é o barroco, tá? O quarto período, que é o estilo barroco, que vem em 1580. Aí nós temos a morte de Camões, né, quando ele morre. Portugal, sobre o domínio do povo espanhol. Olha o contexto histórico, gente. Isso que é importante. Né? No Barroco, Portugal está sendo dominado pelo povo espanhol. Gera oratória sacra, política e social. Né? Volta aqui os temas religiosos, tá? Vão ser trabalhados. A questão política e a questão social também está sendo trabalhada aqui.
Então nós vamos ter a poesia religiosa, a satírica e a lírico-amorosa. Ó, satírica e lírico-amorosa. Lembra lá do trovadorismo? Tá? As cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer, elas voltam aqui também. Tá vendo? Então um período ele não é extinto. Ele continua ainda em outro, só que ele não tem a ênfase que o outro período tem. Um dos grandes aqui é o padre Antônio Vieira, através da sua oratória, dos seus textos. No Brasil, o Barroco surgiu em 1601. Né? Eu tenho Bento Teixeira, publicações de prosopopeia. O padre Antônio Vieira, ele vem para o Brasil. E nós vamos ter o Gregório de Matos através das suas poesias. Essas são as representações. A arte do contraste, as características. Antinomia, homem-céu, homem-terra. Tá? Então eu vou ter esse contraste aí. A visualização e plasticidade, fugacidade, não racionalismo, tá? Unidade e abertura, perspectivas múltiplas para o observador, para aquela pessoa que vai estar lendo, tá? Luta entre o profano e o sagrado, né? Então eu volto lá, eu tenho o teocentrismo, o antropocentrismo, eu tenho Deus e o homem, né? E há essa briga, tá? Então eu tenho o religioso e o pagão. Culto elementos evanescentes, sentido de transitoriedade da vida, carpe diem, aproveite a vida, aproveite o momento. Essa é a ideia do carpe diem. Valorização do presente, movimento ligado ao espírito da contra-reforma, né? O movimento antiprotestante. Eu tenho a reforma protestante e vou ter aqui a contra-reforma, tá? Essa contra-reforma é quando começam as perseguições aqui contra os cristãos aqui, tá? Jogos de metáforas, riquezas de imagens, gosto pelo pormenor, malabarismo verbal, né? Eu vou brincar com as palavras, uso do hipérbato, hipérbole, metáforas e antíteses. Lembra que por isso que eu trabalhei com vocês as figuras de linguagem, porque como elas são a essência da literatura, tá? Aí no quinto período nós vamos ter o arcadismo, que é a fundação da Arcádia Lusitânia. Tá? Vou estar explicando para vocês. O gênero é poesia e bocage. Tá? O Boccaccio é um dos escritores mais importantes aqui de Portugal nessa época. Tá vendo? O primeiro, ó, 1756, depois 1768. O primeiro surge em Portugal e depois vem para o Brasil. Obras poéticas, né? Aí nós temos aqui os escritores que estão aqui no Brasil, mas não quer dizer que eles são brasileiros, tá? Cláudio Manuel de Costa, Tomás Antônio Gonzaga, a poesia lírica e épica. Né? Lírica, né? O sentimento, as emoções do autor. Épica, vou falar sobre o fato de alguém ou da nação. Tá? Nós temos Basílio da Gama e Santa Rita Durão, que é a poesia épica também. Depois eu passo para vocês, vocês dão uma lida, que são as características, que nós vamos trabalhar tudo isso, tá? Em cada período. Nós vamos ter o sexto período, que é o romantismo, que é 1825 em Portugal e 1836 no Brasil. Aí nós temos Almeida Garrett, publicações do poemas de Camões. Os gêneros, nós vamos ter a prosa, o romance e a novela. Tá? Então a poesia ela continua, sempre vai ter destaque, não tem como. Tá? Mas aí aqui começa a surgir mais ainda o textos em prosas. Tá? São os romances, as novelas, são os textos mais longos. Tá? E a poesia e o teatro também destaco. Aqui no Brasil, nós vamos ter como propulsores Gonçalves e Magalhães, publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, é uma obra maravilhosa. Poesia, nós vamos ter Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Castro Alves, o poeta negro, dos negros. A prosa Urbanos, Alencar, Joaquim, Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, regionalistas. Esses poetas eles vão trabalhar com a questão a prosa urbana são esses aqui, Alencar, Manuel, tá? E Manuel de Antônio. Os regionalistas, nós vamos ter o Alencar, Bernardo Guimarães, Tauná, indianista histórico e Alencar. Tá? Então eles vão trabalhar com literaturas
regionais. Aí, o romantismo também é separado em 3 gerações. Primeira geração, nacionalismo, ufanismo, natureza, religião, cristianismo, indianismo e medievalismo, né? Volta ao tema medieval, volta aqui. Segunda geração é o mal do século, evasão, solidão, profundo pessimismo, anseio da morte. Alguma coisa histórica está acontecendo aqui que leva essa geração a ter essa visão do mundo. Né? O que será que está acontecendo em 1836 aqui, em 1825, nesse período aqui? No século XIX, o que está acontecendo aqui? Tá? Terceira geração, condoreirismo, liberdade, oratória, reivindicação, transição para o parnasianismo. Aqui já vai ser uma transição da escola literária. O sétimo, que é o realismo, parnasianismo e naturalismo, tá? São estilos diferentes que faz parte de uma classe. Surgiu em Portugal em 1865, questão Coimbra, né? A gente vai trabalhar sobre isso. Antério de Quintal contra Castilho, novos e velhos. É uma oposição aqui entre os velhos e os novos escritores. Gêneros: prosa, romance, conto, crônica, poesia e crítica. Prosa, nós vamos ter aqui o Eça de Queiroz se destacando. E na poesia nós vamos ter Antério de Quintal, Cesário Verde e Guerra Junqueira. No Brasil, em 1881, nós temos como os principais Machado de Assis, com a publicação Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Realismo. Aloysio de Azevedo, publicação de O Mulato, né, vai estar trabalhando no naturalismo aqui com Aloysio de Azevedo. E na década de 80, tá, nós vamos ter a definição do ideário parnasiano. Tá? Então nós vamos ter na prosa Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. Na poesia, se destacando, nós vamos ter Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Tá? Daqui a gente vai trabalhar depois, porque senão o vídeo já está ficando longo. O oitavo período, que é o simbolismo, tá? Em Portugal, 1890, no Brasil, 1893. Tá? Nós vamos ter o Eugênio de Castro, um dos grandes escritores, publicações de Oalistos. Nós vamos ter destacado aqui como gênero o poema e a prosa, e a poesia de Camilo Peçanha. Né? Vai ser um escritor aqui se destacando aqui, o poeta. No Brasil, nós vamos ter Cruz e Souza, publicação de Missal, poesia poética e bloques, uma outra poesia. Então, além de Cruz e Souza, nós vamos ter Afonso de Guimarães, Pedro Kilkerry e Emiliano Perneta. Esses são os escritores aqui que se destacam no simbolismo no Brasil. Tá? Então, todo mal. O simbolismo é a reação contra o positivismo, naturalismo e parnasianismo, individualismo, subjetivismo. Então, o contexto histórico aqui é bem importante. Aqui tem guerras também acontecendo. Aí o pré-modernismo no Brasil não tem, né? Eles ainda estão no simbolismo, tá? Ou já entraram no modernismo, tá? Mas ele começa aqui no Brasil, o pré-modernismo. Essa ideia já vai estar sendo trazida para o Brasil, mas o simbolismo ainda dominava ainda, tá? Era a classe literária, a escola literária que tinha mais ênfase. Tá? E ele começa com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, Canaã, de Graça Aranha. Na prosa aqui, nós vamos ter Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Graça Aranha. E na poesia, nós vamos ter Augusto dos Anjos. Tá? Esses são os aqui que se destacam aqui nesse pré-modernismo. Nós estamos entrando na transição do simbolismo para o modernismo. Aí nós vamos ter o modernismo, aquilo que eu falei, né? Ele é dividido em 3 fases, tá? Na 1915, a primeira fase, em Portugal, com o surgimento da revista Abril, ó, 1902, né? E aqui, 1915. Então, o simbolismo ainda estava predominando. Né? Então, o Brasil aqui, pela primeira vez, ele se torna um precursor, né, de uma escola literária aqui, né? Aqui em 1915 surge com a revista Orfeu. Em 1930, nós vamos ter a segunda fase em Portugal, Alves Redol, publicação de Caibels.
Mais recentemente, surrealismo, gêneros, poesia e prosa, crônica, conto, romance e teatro. No Brasil, o modernismo ele vai surgir mesmo, ele vai tomar ênfase em 1922, que é quando surge a Semana da Arte Moderna. E é isso que nós vamos ver aqui, que faz parte da primeira geração aqui. Tá? Aqui é muito importante, aqui, porque aqui é um marco, né? E é um marco até de briga mesmo. Né? O Monteiro Lobato mesmo brigando aqui com Mário de Andrade, com outros autores aqui. Então, 1922 a 1930 vai ser a primeira fase, revolucionária. Mário de Andrade, publicações da revista Paulicéia Desvairada. 1930 a 1945, nós vamos ter a segunda fase, que é o neorrealismo, literatura regional. Né? E nós vamos trabalhar com as literaturas das regiões. José América de Almeida é o grande escritor, tá, que se destaca aqui, e a Bagaceira. Aí nós temos a explicação da primeira e segunda geração, mas depois a gente deixa. E o segundo período, a segunda parte do modernismo, né, que vai ser a terceira fase, tá, que vai ser parte da terceira geração. Em Portugal nós temos gêneros poesia e prosa, crônica, conto e romance, teatro se destacando. Como poesia nós vamos ter o Fernando Pessoa, tá, que se vocês puderem, né, devem, tá, não é puderem não, vocês devem pesquisar sobre ele, porque tem várias obras. Tá? Ele vai trazer aqui uma forma de obras diferente, porque ele vai escrever e vai criar aqui vários escritores, que é ele mesmo. Muito legal isso. Mário de Sá de Carneiro, Florbela Espanca e José Régio. Né? No pós-modernismo, que vem depois, nós vamos ter a prosa de Fernando Manora, Virgílio Ferreira Alves Redol, Ferreira de Castro, Branquinho da Fonseca e José Saramago. Né? E vários outros autores que vão surgindo aí, que já vai fazer parte da nossa contemporaneidade. Então, no Brasil, nós vamos ter a geração de 45, que é a terceira fase do modernismo no Brasil. Só no Brasil que é dividido em 3 fases, tá? Que é investigar comportamentos e atitudes do ser humano. Aí nós vamos ter José Guimarães, nós vamos ter Clarice Lispector e João Cabral. São os grandes escritores aqui. Na literatura contemporânea, pós-modernismo, na década de 50, né? E aqui já não... Aí nós temos o concretismo, a poesia, a praxis e os contos. E as crônicas vão surgir aqui. Isso, acabou. Tá, e aqui acabou no 10º período. As características depois eu passo para vocês dão uma lida direitinho. Tudo isso nós vamos trabalhar em cada escola. Em cada escola, nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente. Nós vamos trabalhar o contexto histórico, tá? Então a gente vai fazer uma parceria aí com o professor de história de vocês, tá? Para poder compreender o contexto literário. Se eu não consigo compreender o contexto histórico, não tem como eu trabalhar a parte literária, tá bom? Tenha uma ótima aula para vocês, uma boa semana. E depois vou estar postando as atividades aí para vocês estarem fazendo sobre o tema. Tchau, tchau. Fiquem na paz e firme nos estudos. Tchau, tchau.